Olá, boa noite. Eu sou a Vânia e venho mais uma vez fazer o Evangelho no Lar Virtual com vocês. Feliz por poder estar aqui, como sempre, em nome de Deus, em nome de Jesus, e procurando fazer um bom trabalho com essa divulgação do Espiritismo e daquilo que o Espiritismo pode trazer de bom para as nossas vidas. Porque, na verdade, nós utilizamos o Espiritismo para que ele nos ajude na nossa modificação interna, nos ajude na mudança de nossa conduta. Então, sejam todos bem-vindos, uma boa noite para vocês e depois quem assistir posteriormente, né, também agradeço muito a vossa presença aqui com a gente e que vocês possam utilizar esses momentos com muito amor, com muito carinho, assim como eu faço a cada 15 dias esse evangelho com muito amor e com muito carinho. Hoje nós vamos conversar mais uma vez sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar do capítulo 13. O capítulo 13, o título do capítulo é Não saiba o que a vossa mão esquerda, o que faz a mão direita. Nós escolhemos, eu escolhi, espero ter sido inspirada para escolher o tema desta noite, o item 19 e 20, que falam respectivamente sobre ingratidão e beneficência exclusiva. Antes de fazer o nosso estudo da noite, a nossa pequena leitura, nosso pequeno estudo, vamos fazer a nossa prece. Quem já está online, faz favor de fazer a prece comigo, mentalizando, e quem chegar depois... nós depois vamos sintonizar junto. Quem não puder ficar, viu, Sil, não tem problema. Obrigada por ter vindo dar sua boa noite pra gente e todo mundo que tá aí, muito obrigada pela presença. Vamos então, pelo menos, fazer a prece juntos, viu, Sil, se você conseguir. Vamos fazer a nossa oração pedindo a Deus nesse momento, a Jesus, aos nossos mentores, esses amigos de todas as horas que nos acompanham a cada momento da nossa existência, o fortalecimento, a coragem, o amor, a paciência, a persistência, a boa vontade e a intuição necessárias para que nós possamos vencer todas as dificuldades, todos os testes, todas as provas que a vida nos coloca. Que nós possamos nesse momento sentir a presença dos nossos mentores, que em nome do Pai Maior venha até os nossos lares, que possamos também retribuir o amor que estamos recebendo e agradecer por esse pequeno encontro, pedindo que dele nós retiremos a energia necessária para enfrentar os próximos dias das nossas vidas, fazendo o nosso melhor. Que possamos começar com um tipo de conhecimento e encerrar com novas noções de vida, com nova consciência, com nova responsabilidade, com mais vontade de agir no bem. Nós pedimos a Deus, então, permissão para estudar nesta noite, esperando que os nossos mentores tenham o acesso, que nós lhe deixemos acessar a alma que somos, para que eles nos intuam naquilo que precisamos pensar, refletir sobre o assunto desta noite. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, amigos espirituais. E a vocês que estão conosco, comigo. Muito obrigada também. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a quem chegou durante a prece. Já falei que nós vamos trabalhar com o capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não saiba a vossa mão esquerda, e vamos falar especificamente dos itens 19 e 20 do subitem 4, tá? Deixa eu ver. Nem sei onde que eu vi o subitem, mas de qualquer forma é o item 19 e 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo 13. Eu vou começar então com a nossa leitura. Benefícios pagos com a ingratidão. Que se deve pensar, é uma pergunta, que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com ingratos? A
Resposta: nesses há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Há também, além do egoísmo mencionado, orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo de antemão que os a quem fizerdes o bem não agradecerão. Ficais certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua gratidão o beneficiado houvesse pago. Se Deus permite, por vezes, sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. E sabeis, porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Tenha a certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, nunca vedes senão o presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os mais lerdos corações. Podem ser esquecidos nesse mundo, mas, quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, o espírito que o recebeu se lembrará dele, e essa lembrança será o seu castigo. Deplorará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Assim, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e vireis a reconhecer a exatidão dessa sentença. Um benefício jamais se perde. Além disso, também por vós mesmos tereis trabalhado, porquanto granjeareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente e sem que as decepções vos desanimassem. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores, se pudesseis apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros os seres para o efeito de um progresso mútuo, admiraríeis muito mais a sabedoria e a bondade do Criador que vos concede reviver para chegardes a eles. Isso foi escrito no Evangelho segundo o Espiritismo em 1862 e é um tema altamente atual, vocês podem ter notado. Quanto à outra questão, beneficência exclusiva, o item 20, a pergunta é a seguinte: é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente a pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê em todos os seus semelhantes irmãos seus e não procura saber, antes de o socorrer, qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? Socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à sua consciência, pois se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame. Repelindo-o, faria
que a odiasse. Então, nós temos aqui dois assuntos interligados, um sobre ingratidão e um sobre a beneficência exclusiva, ou seja, escolhendo a parte que vai receber de acordo com as afinidades que temos. Vamos trabalhar então com a questão dos benefícios pagos com a ingratidão. Primeira coisa que o Evangelho menciona, vocês devem ter reparado, porque eu até procurei frisar, ele fala que aquele que deixa de fazer a caridade porque não será reconhecido, porque será um ingrato aquele que recebeu, ele tem egoísmo e orgulho. O egoísmo por quê? Porque ele não tem desinteresse. O que significa? Não faz de graça, não faz por boa vontade, não faz por amor. Ele quer a contrapartida, ele quer o retorno, ele quer ser admirado. Fiz o bem, mas olha só como a pessoa é grata, nossa, valeu a pena. Gente, é óbvio que para nós que ainda somos seres um tanto inferiores nos nossos sentimentos, nas nossas qualidades morais, mesmo que temos de qualidade ainda deixa muito a desejar, nós nos satisfazemos quando alguém reconhece. Então, não que seja correto, obviamente, mas a gente fica feliz quando alguém reconhece. Agora, é diferente ficar feliz porque a pessoa conseguiu sentir o benefício e isso lhe fez bem, do ficar feliz porque a pessoa reconheceu que nós somos grandes, que nós somos melhores, que nós somos bondosos, etc. Então nós estamos falando de coisas diferentes. Então essa caridade interesseira que deixa de acontecer quando não existe gratidão, ela é uma caridade egoística. E também é uma caridade orgulhosa. Por quê? Porque se você precisa da satisfação, como você é bom comigo, como você é querido, como você foi generoso, como você vai para o céu, as colônias espirituais te esperam por causa do benefício que você me fez, o que você está fazendo na verdade? Você está fazendo com que a pessoa, numa situação difícil, numa situação de necessidade, numa situação de já de humilhação natural que a circunstância a coloca de incapacidade, de dificuldade para conseguir suprir as próprias necessidades e às vezes da sua família sozinho, você ainda quer que ele te reconheça para a satisfação do quê? Do seu ego. O outro tem que reconhecer que fizemos um benefício porque a gente precisa que o nosso ego seja massageado. Aqui também vocês talvez tenham reparado durante a leitura que ele fala que Deus não recompensa a caridade deste tipo. A caridade que utiliza a satisfação do ego através do reconhecimento por parte daquele que recebeu o benefício. Aí, para muitos pode ser que isso cheire, vamos dizer assim, nossa, mas tem uma coisa estranha nisso. Deus é tão bom, se fez a caridade, mesmo fazendo a caridade pelo motivo errado, isso não tem uma contrapartida divina, não tem pela lei de causa e efeito um benefício respectivo? Tem, só que esse benefício já foi recebido. Quando a pessoa que recebeu o benefício foi obrigada a agradecer. Quando o seu ego foi satisfeito pelo reconhecimento dos homens. Essa semana mesmo eu fiz uma palestra a respeito de fazer o bem sem ostentação e o tema é muito parecido com isso, estendendo um pouquinho, e a questão é a seguinte: aquele que tem o seu orgulho, o seu ego já alimentado por causa do reconhecimento dos homens, a estes Deus nada deve. Por quê? Porque Deus, Ele quer que a gente faça o bem por amor, por verdadeiro gesto de caridade, por verdadeira boa vontade. Quando a gente fala que Deus quer, a gente fala como se Deus fosse um homem, como se Ele fosse um ser humano e tivesse emoções. Deus não é assim, viu, gente? Uma hora a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre as características de Deus,
E nós vamos poder notar o seguinte: Deus fez leis, as leis são simplesmente assim. Você tem a lei, violou a lei, tem consequência, cumpriu a lei, tem consequência. E Deus não fica querendo ou deixando de querer como nós queremos. Quando a gente fala que Deus quer que a gente faça assim, é porque a lei nos leva a entender que quanto mais amor, quanto mais boa vontade, quanto mais caridade, quanto mais sinceridade dos nossos atos, melhora o nosso coração, melhora a nossa alma, mais evoluído estamos, com mais virtudes, com mais qualidade nós já estamos lidando dentro de nós e podemos contribuir para a nossa evolução e para a do próximo. Então é nesse sentido quando eu digo que Deus quer. Outra coisa que ele fala aqui é que muitas vezes, o que acontece? Nós temos lei de causa e efeito. Então, se uma pessoa é ingrata conosco, ela pode ser ingrata conosco por uma questão de contrapartida da vida, que quando nós fomos ingratos com alguém, nós só entendemos a dor que isso causa quando nós vivemos a ingratidão. Então pode ser uma questão de lei de causa e efeito, mas também pode ser, porque nem todo o mal que nos acontece é só porque nós fomos maus, mas também porque nós não aprendemos alguma coisa, ou porque nós estamos testando algum conhecimento. Então quando ele fala que Deus permite que a ingratidão às vezes nos seja paga, um gesto de caridade não seja pago com ingratidão, para testar a nossa persistência, a nossa perseverança, o que ele quer dizer? O Evangelho, ele quer dizer o seguinte: nós nos propusemos a ser bons, nós desejamos fazer caridade, nós acreditamos já amar o próximo. Então, Deus coloca, a vida coloca, a providência divina coloca no nosso caminho pessoas que não serão gratas, e ao não recebermos a gratidão, o reconhecimento, aí nós vamos mostrar o pano de fundo do nosso ato, do nosso gesto, o que nos motivou. Se a gente se importa muito que a pessoa não foi grata, então nós não entendemos ainda o verdadeiro conceito da caridade. Nós queremos o retorno para a satisfação do nosso egoísmo e do nosso orgulho, correto? Agora, se apesar da ingratidão que Deus permitiu que estivesse no nosso caminho, a gente diz, bom, paciência, eu sinto muito por essa alma ingrata que vai um dia ter que vivenciar a experiência para aprender o que significa o que ele recebeu e para saber o que significa o que ele deveria ter sentido, quais são as virtudes que ele tinha que sentir. Eu sinto misericórdia, eu peço a Deus por ele, mas eu não deixarei de fazer a caridade porque ele não foi reconhecido. E aí, nesse instante, é que a gente prova, a gente admite perante a própria consciência que nós compreendemos, que nós aprendemos e que nós mudamos. Percebe? Então tem lei de causa e efeito e tem prova, tem expiação e tem prova, tem experiência que volta pra gente porque a gente fez, não entendeu, tem que experimentar para compreender e para sentir / pagar o que está devendo, e tem a experiência que vem como um teste que avalia a nossa verdadeira posição existencial, a posição existencial da própria alma. O que mais que ele diz aqui de importante? Vamos ver. A gente às vezes, ou melhor, o Evangelho fala, e é uma grande verdade, nós conseguimos ver muito só o presente. Nós muitas vezes não conseguimos compreender as influências do passado e não conseguimos prever o futuro, o conjunto de presente, passado e futuro. Nós não conseguimos fazer esse encadeamento mental. Nós não conseguimos entender que está tudo muito interligado. Eu, vocês, nós, família, nós, entes queridos e desafetos, eu e o próximo desconhecido, vocês e o próximo desconhecido. Por quê? Porque no mínimo somos irmãos, por termos a mesma criação, o mesmo Criador. Então a gente tem uma conexão muito superior. E a gente também não percebe que a vida, às vezes, não dá resposta num tempo imediato. Então a gente faz o bem, percebe que a pessoa não retribuiu, não foi grata, não compreendeu,
E vamos supor que mesmo assim a gente não se importe, graças a Deus já evoluímos, a gente não se ligou muito para ingratidão, mas a gente fica chateado. Não deveríamos. Porque todo o benefício feito, toda a caridade moral e material, especialmente a caridade moral, obviamente, essa caridade, ela vai ficar guardada no espírito, na alma daquele que recebeu. Não ligou, até esqueceu. Só que no futuro, em outro momento da existência, talvez, muito possivelmente durante a desencarnação dele, lá no estado espiritual, na erraticidade, ele vai começar em algum momento a pensar. E a consciência, gente, não abafa aquilo que a gente precisa saber, o que a gente precisa lembrar. Não abafa aquilo que a gente precisa aprender e que nós desprezamos. Vai vir em algum momento, para esse ser que nós algum momento ajudamos, vai vir a memória da ingratidão. E aí aqui é interessante o que o Evangelho diz, porque ele fala que a lembrança vai ser um castigo. É porque a lei divina é malvadona? Não, ela não é malvadona. O castigo é, imagine vocês, pensem agora no momento em que alguém fez alguma coisa e vocês não deram a contrapartida. Quer um exemplo simples? Quase todo mundo pode ter feito isso. Emprestaram um livro de alguém ou emprestaram alguns poucos reais de alguém e nunca devolveram, nunca pagaram. Eu acredito piamente que nesse momento alguém que tem esse tipo de pendência lembrou. Puxa vida, lembrei que eu nunca devolvi o livro de fulana. Lembrei que eu nunca paguei aqueles 10 reais de ciclana. Às vezes são 5 reais, 1 real, 10 centavos. Mas a gente não esquece. E isso para nós é um castigo como? A culpa, gente. A responsabilidade dizendo, puxa vida, hein? Você não tem vergonha de ter emprestado o livro e nunca ter devolvido? Onde é que tá aquele livro? Nossa, eu nem lembrei. Um dia peguei e dei lá pro centro. Emprestei para outra pessoa como se fosse meu. E a gente vai fazendo essas coisas. Então isso, a gente sente o castigo, que é a lembrança de uma ingratidão ou de uma dívida como essas, por exemplo. A outra que ele fala é que a pessoa, quando começa a ter consciência da sua responsabilidade, do que não fez, do que não conseguiu admitir, do que não foi grato, ele começa a ter um impulso, se ele está transformando, um impulso de modificação interna. E qual é a primeira vontade da pessoa que mudou? Eu quero pagar. Eu vou comprar um livro, eu vou pagar os 10 reais com juros, eu vou pedir desculpa, eu vou emprestar outro livro, vou dar 2 livros de presente. Você não sabe? Dá um impulso de retribuir, de quitar não só a dívida, mas ainda dar um pouco mais para aquela pessoa que nos ajudou tanto. E aí, muitas vezes, dependendo do grau, dependendo de quanto se fez para alguém, de quanto aquele foi um benefício, a pessoa vai querer se dedicar a gente muito tempo, às vezes. Às vezes sendo o nosso pai e nossa mãe, às vezes sendo o nosso filho que vai cuidar da gente na nossa terceira idade, na nossa doença, às vezes sendo um companheiro paciente com as nossas imperfeições. Nossa, tem tanta coisa que a gente pode querer fazer para retribuir alguém. E ele fala também desses laços que eu mencionei antes a respeito de... Todos nós estamos muito interligados, gente. A gente não pode dizer que está desconectado de alguém porque ele é mau, porque ele é inferior, porque ele nos decepcionou, porque na verdade a nossa responsabilidade, quando temos conhecimento e o verdadeiro amor, é de auxiliar, nem que seja com vibrações para que aquela pessoa mude, para que aquela pessoa faça corretamente. E, já vendo o estendido da hora, com relação à beneficência exclusiva, o que ele fala é muito simples e não está desligado da caridade. Ele fala o seguinte, gente, caridade não se faz, beneficência não se faz só com quem é espírita, no nosso caso, que somos espíritas ou simpatizantes para alguns, não se faz só com quem é, falando de temas atuais, partidos, não é só de esquerda, não vou fazer para quem é da direita, não vou fazer para quem é da esquerda porque eu sou da direita, não se faz só porque você é do Corinthians, do Palmeiras ou do Santos, não se faz porque um gosta de vermelho, outro gosta de verde, eu não gosto de verde, então eu não vou fazer para quem gosta de verde. Amor, caridade,
bondade, não se pergunta nada antes de fazer. Por isso que o espírita recebe qualquer pessoa na casa espírita e nunca pergunta qual é a sua religião, a não ser num contexto de ter que esclarecer alguma coisa. Como é que vai esclarecer uma reencarnação para quem não acredita? Então, às vezes, nesse contexto pode perguntar, mas perguntar para ser atendido na casa? Ninguém no centro espírita, um espírita verdadeiro, nunca vai questionar para o outro se ele é espírita, se ele pretende se tornar espírita, não vai obrigar a fazer nada dentro do espiritismo. Recebe tudo e tudo sem contrapartida. E isso, não tô contando vantagem em nome do espiritismo, é porque isso é da lei de Deus. E todas as pessoas que acreditam em Deus, que são boas, independente de sua fé, deveriam agir assim. Então, nada de beneficência exclusiva. Mesmo, gente, essas alfinetadas que a gente vê tanto nas redes sociais, nós vemos que falta muito amor no mundo, falta muita caridade no mundo. As pessoas o tempo todo dizendo eu tô certo, você tá errado, ironizando a falha do outro e criticando e julgando. Nós estamos num momento em que nós é que queremos ser bons. Vocês que estão conectados nesse sábado à noite aqui, 7:30 da noite quase, comigo, nós somos pessoas privilegiadas no seguinte sentido: a gente tem a vontade já de ser diferente, então vamos usar essa vontade para fazer o bem. Dito isso, nosso tempo vai encerrando, nós vamos agradecer muito a Deus por mais essa oportunidade, nós vamos fazer a nossa prece e vamos fazer a nossa vibração. Nós vamos pedir a Deus nesse instante, com todo amor, que ajude com que essas palavras, que a palavra caridade, que a palavra amor, que as palavras boa vontade, elas sejam parte de nós. Nós vamos pedir muito que Deus permita que a gente esteja sempre sintonizado com o nosso mentor, para que ele fale conosco e nós escutemos com a alma aquilo que ele vai nos orientar, porque ninguém nos manda fazer nada, a gente decide fazer e o nosso mentor nos orienta e a gente faz o que quer. Então, orar sim, vigiar também sim e muito. Vamos agradecer então a Deus, a Jesus, por essa oportunidade bendita. Vamos pedir que o nosso Senhor possa estar no nosso lar nesse momento, vibrando pelas nossas águas, pelos nomes que nós colocamos aqui nos nossos papeizinhos, pelas pessoas que nós estamos preocupados no dia de hoje, que estamos necessitadas. Já vamos fazer a vibração de uma forma mais completa, como sempre, mas já preparando o nosso espírito, pedindo que todos os miasmas, todas as formas de pensamento que estão no nosso ambiente possam ser limpas, pedindo que as pessoas que estão conosco hoje, que estiverem em desequilíbrio, em desarmonia, possam receber desde já esse carinho dos mentores de nossa família, para que todos fiquem harmonizados. Vamos então orar e vibrar pela paz entre todos os homens, pelos espíritos sofredores e pelos doentes do corpo e da alma. Vamos pedir muito, com muito amor, por muito carinho, com muito carinho pelos nossos irmãozinhos suicidas, pelos viciados, pelos depressivos e doentes da alma, pelos espíritos com missões definidas que vieram para ajudar a transformar o mundo, especialmente pelos que estão em corpos de adolescentes hoje, de crianças que precisam ser tão educadas, precisam ser orientadas para cumprir o seu papel e tendo a base moral necessária. Pelos nossos irmãos médiuns, claro que os médiuns somos todos nós, mas especialmente pelos médiuns ostensivos, que conseguem esse canal de comunicação com a espiritualidade para que eles sejam responsáveis com as mensagens que passam, que transmitem da espiritualidade superior para nós. Por aqueles que estão desencarnando, pelos que estão desencarnados e que nós temos todo carinho e saudade, por todos os familiares que ainda não se conformaram, que não estão querendo entregar a Deus aquele ser cujo corpo não aguenta mais, pelas delegacias penitenciárias, orfanatos, asilos e hospitais, para que todos os seus trabalhadores tenham consciência da sua responsabilidade e para que todos os seus usuários possam receber de Deus o fortalecimento, a vontade de pensar e refletir o que levou-os a este lugar e compreendendo, aceitar os ensinamentos da vida. Por todas as casas que propagam o Evangelho de Jesus de todo o planeta, de todas as religiões, inclusive as que falam de filosofia e moral sem terem religiões, mas falam das verdades que Deus colocou para nós.
por nossos governantes de todos os países do mundo, especialmente os países do mundo onde há muito conflito, onde existem líderes que estão deslocados dos seus valores, dos valores que deveriam estar cumprindo. Vamos pedir muito, muito especialmente que Jesus, através do amor de Deus também, possa colocar as suas mãos no coração dos nossos governantes, as suas mãos na mente dos nossos governantes, para que eles tenham consciência, para que bata aquela sensação de responsabilidade, para que eles possam mudar. E especialmente que Jesus ajude a proteger aqueles que são sérios, que estão trabalhando corretamente, e os que estão tentando colocar nos eixos o nosso país, e que a gente faça parte disso. Por todos os animaizinhos, por toda a nossa natureza, que a gente ainda ama tão pouco e cuida tão pouco. Pelos lares da terra, pelo meu lar, pelo seu lar, pelo lar de todos aqueles que nós amamos e daqueles que nós não amamos, porque eles precisam muito também. Por nossos entes queridos, pelos nossos parentes e amigos, pelos nossos desafetos, por aquele caso difícil que nós conhecemos e que precisa de um carinho especial. Que Deus possa ler o nosso coração, a nossa mente e enviar auxílio para essas pessoas. Por fim, Senhor, pedimos hoje por nós, para que nós sejamos fortes, para que nós sejamos corajosos, para que nós tenhamos sempre a perseverança e para que a gente aprenda a dar um pouco mais de nós, sem esperar nada em troca, amando ao próximo como a nós mesmos, assim como Jesus ensinou. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, muito, muito obrigada por mais essa companhia que vocês me deram nessa noite, nesse dia de sábado. Obrigada de todo o coração, espero vê-los daqui a 15 dias, se Deus permitir. Gratidão imensa, grande beijo para vocês, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser.